percebe o quanto a gente é forte. A gente passa por algumas coisas e vê, não, peraí, o que eu posso aprender? E aí a adaptabilidade tem a ver também com antifragilidade. Então, o que eu vou apresentar para vocês nessa palestra? As 5 habilidades mais importantes para nós gerarmos resultados na nossa carreira e na nossa empresa aplicando AI ou não. Por quê? O grande legal da inteligência artificial é que a gente não precisa ser especialista em tecnologia. Nós podemos ser usuários da tecnologia. A IA permite isso. Então, eu fiz um estudo profundo sobre essas 5 habilidades, considerando aí o Fórum Econômico Mundial. Ele tem um estudo profundo que ele sempre fala lá as 10 habilidades, 20 habilidades mais importantes. Mas eu trouxe também a minha experiência como profissional de mercado igual a vocês, trabalhei mais de 20 anos em empresas. Hoje, eu sou sócio de 2 empresas, a editora Brasport e também a Advisor. Advisor, nós somos especialistas em agilidade e DevOps. A gente automatiza processos, melhora processos. E aí eu trabalhei muito fortemente com tecnologia aí desde a minha carreira. Aliás, eu encontrei ontem alguns alunos aqui, é muito legal, Eduardo, eu estou na minha terra aqui, né? Encontrei vários alunos aqui e um deles estudou comigo na faculdade. Eu dei aula, olha isso, a gente fala de nuvem hoje, servidor Windows, lembra lá, Windows NT, Windows 2000, 2003. Ele estudou comigo desde 2009, falei, pô, assim, você dedura a minha idade, né, cara, 2009. E lembrou de mim aqui, é muito legal isso, né, a gente, com as nossas habilidades, a gente fazendo o nosso melhor, a gente planta sementes. Que você vê, 2019, olha isso, mais de 15 anos. E eu encontrei ontem aqui, ele todo animado, me reencontrou. Então, é isso que eu queria passar para vocês. A gente vai usar a IA, a tecnologia, para nos fortalecer, mas nada substitui o lado humano. Com a IA, quem desenvolver habilidade humana vai nadar de braçada, porque o basicão, a IA vai fazer melhor do que nós. Então, meu convite é esse, é que a gente abra a mente nessa palestra. Eu sei que muitos aqui têm muito conhecimento, aliás, eu fico muito feliz nesses eventos, que vem pessoa muito fera aqui para aprender, para se atualizar. Então, mente aberta para a gente mergulhar profundamente aí nessas 5 Smart Skills. Só que antes eu vou trazer alguns dados para contextualizar a importância das 5 Smart Skills. Por exemplo, esse dado aqui, ele é assustador. Até hoje, esse dado recente, 90% dos projetos de tecnologia, eles falham em alguma coisa. Quem é de tecnologia aqui? Veremos, vamos lá. Não fica com vergonha não, beleza? Ó, mais ou menos a metade. Olha que bacana. Quem não é de TI? Praticamente a metade. É isso que a gente gosta nos nossos eventos. A gente viaja o Brasil com esse evento aqui e a gente gosta disso. Não tem que ter mais separação. Eu sou da TI, eu sou do negócio. É camisa única, todo mundo é da empresa, não é? Não tem que ter essa separação. Só que, muitas das vezes, nós de TI, nós somos discriminados. Aquele pessoal da TI não entrega, não tem isso? Aliás, o que significa a palavra TI? Quem lembra aí? A sigla TI significa o quê? Tecnologia da informação. Só que tem um usuário que chama de 3 outras coisas. Você sabe disso? E às vezes a gente não sabe. Tempo indeterminado. Isso é sacanagem com a gente, né? Tudo incluso. Eles querem tudo, né? Escopo completo, tudo incluso. Ou está incompleto. Esse é o TI quando a área de negócio bate na área de TI. O legal de usar Smart Skills é que a gente consegue juntar todo mundo na mesma missão. Então, isso aqui é um dado alarmante, quando a gente tem essa separação, entende? Isso é culpa da TI. Espera aí, vamos jogar junto o jogo? Todo mundo ganha, todo mundo perde? Outro dado alarmante aqui, Gartner é uma das consultorias mais respeitadas com relação a previsões do que vai acontecer no mundo de tecnologia e inovação. Claro que eles erram, mas geralmente eles fazem estudos profundos. Olha isso. Com o início da popularização da IA, e aí sabe, até o César falou ontem, né, tem mais de 50 anos esse negócio de IA, mas agora está sendo popularizado mais, principalmente com o ChatGPT. Mas olha isso aqui, muita empresa saiu adotando IA para a central de atendimento, que é ótimo, né? Eu, como cliente, mando lá um chat e sou respondido, é ótimo. Parecia a solução de todos os problemas, só que não. 50% das empresas vão abandonar os projetos de IA que substituiriam o humano. O humano é muito importante. Pensa lá, às vezes a gente liga para uma central, tu não quer robô, concorda?
É um problema específico que o robô não vai saber, não tem script. Tu quer falar com o humano e tu tem que ficar lá 20 minutos, não é? Tentando, até chegar na última opção. Ele não quer que tu vá para o humano. As empresas perceberam que isso piora o atendimento, em vez de melhorar. Porque a gente quer agilidade, não quer? Se puder resolver tudo pelo robô, ótimo. Mas é difícil você resolver tudo, porque o ser humano é imprevisível. Nós somos, não é? Então, claro, tem muita coisa boa. Eu fui gerente de helpdesk atendimento, eu tinha 400 pessoas, atendentes, de call center e atendimento de campo. Claro que hoje, se eu estivesse trabalhando nessa empresa, eu teria, sei lá, 50 pessoas, né? Porque dá para fazer muita coisa automático. Mas o que cabe ao humano é muito mais complexo. Tem que ser humano. Outra coisa importante, só se fala em agente de IA. Bonito isso, né? Só que não dá para fazer de qualquer jeito. Ó, de novo, agora na Forbes, 40% dos projetos de agentes de IA serão cancelados. Isso aqui é só para mostrar, pessoal, que eu não quero colocar a IA como solução Ctrl-C, Ctrl-V. Nós precisamos de seres humanos com smart skills para decidir qual projeto que é melhor, que é automação, qual que não tem sentido. Porque, às vezes, a gente gasta milhões na empresa com coisa que não precisava ser ferramental. Um bom senso é melhor do que a ferramenta de qualquer jeito. Aliás, antes de automatizar, tem que dar um passo atrás. Qual que é? Melhorar o processo. Avaliar se aquele processo ainda é necessário, não é? Fazer uma reengenharia de processo. Então, não adianta ser automatizando sem ter esse pensamento estratégico. E antes de começar a falar das 5 Smart Skills, isso aqui que afeta todos nós. O Fórum Econômico Mundial tem feito muito trabalho de avaliar o futuro do trabalho, né? Olha esse dado aqui alarmante. Com a TI, com a IA, 92 milhões de empregos serão eliminados até 2030, mas serão criados 170 milhões. Olha que oportunidade incrível, né? Serão eliminados muitos empregos, mas olha quantos vão criar. Vai criar para quem? Quem souber usar essas 5 Smart Skills que eu vou apresentar para vocês. E a gente observa que isso aconteceu sempre no mundo, né, pessoal? No livro que vocês ganharam aí, Inteligência Artificial, eu fiz uma introdução desses conceitos aqui. E lá tem, por exemplo, dados e fatos de que antigamente, antes da energia elétrica, a gente tinha uma pessoa que acendia a lâmpada. A gente não viveu esse tempo, mas tinha. A pessoa sai de casa, tchau, meu filho, eu vou trabalhar. Imagina, a pessoa ia acender a lâmpada, cara. Pum, pum, pum. Ficou anos acendendo lâmpada. Lâmpada não, né? Acendendo fogo. Esse profissional existe? Acabou. Não é? Aliás, não precisa nem apertar o botão mais. Você fala, Alexa, acender. Ela acende. Agora, quanto tempo demorou para esse profissional que acendia fogo nas cidades perder o emprego? Demorou anos. Porque não foi de uma hora para outra que apareceu a lâmpada elétrica, né? Tinha que fazer a instalação. Demorou anos. O profissional se adaptou. E hoje? Aquele atendente do call center que está atendendo coisas simples, você instala uma IA em uma semana e o profissional, perde o emprego. Aquele motorista do Uber, o dia que vier o carro autônomo que funcionar, se vier mesmo, ele perde o emprego assim, ó, Aquele entregador do iFood, quando vier o drone, se vier, ele perde o emprego. Entendendo a ideia? Está muito mais veloz. Esse é o desafio. Então, as pessoas que não se adaptarem vão dançar, literalmente. Muito bem. Eu só contei derrota até agora, né? Só assustei vocês. Agora vamos pensar nas soluções. Quais são aquelas 5 habilidades que todos vocês já usam, mas a gente sempre pode melhorar. A gente sempre pode evoluir. E aí, vou falar. Esse livro eu lancei ano passado aqui no evento. E esgotou, a gente até vai fazer mais, mas eu queria trazer alguns para distribuir para vocês, porque aqui eu aprofundo a ciência da personalidade. Nós temos 5 tipos de perfis. Alguns são mais introvertidos, outros mais extrovertidos, alguns são mais criativos, né? Tem isso. E lá eu falei isso, mas eu vou além. Eu falo de como isso ajuda para quem vai trabalhar com tecnologia. Então, eu vou fazer um overview aqui do que está no livro. Quem quiser depois vai lá no site da Brasport, a gente deve ter uma segunda edição aí no início de setembro, beleza? Mas vamos lá, então. Smart Skills, então, é uma evolução de hard skill e soft skill. E qual que é o legal?
A ciência já comprovou que nós somos o resultado de duas coisas. 50% em média é o que veio de fábrica. Você recebeu dos seus pais. Beleza? Seus avós. Vem de fábrica. 50%. Então, se você, por exemplo, teve pais com olhos azuis, provavelmente você vai ter olho azul. Se você teve um papai e mãe, uma família de músicos, provavelmente vem no DNA. Tudo bem, pessoal? Não é para todo mundo, mas geralmente vem, né? Só que isso não é definitivo. Os outros 50% tem a ver com o quê? Com o ambiente que a gente vive. Então, já tem vários estudos que comprovam isso, beleza, pessoal? É uma média. Quer dizer o seguinte, você pega alguém que nunca foi empreendedor na família. Se ele conviver com pessoas que são empreendedoras, mesmo que na família não tenha ninguém, há uma enorme chance dele virar empreendedor. Se você, mesmo não tendo ninguém na família que foi professor, se tu convive, se tu tem um professor inspirador, não acontece isso. Se tem um professor que te inspira, você, cara, eu quero ser professor. Porque o ambiente te contagia. Beleza, pessoal? Se você trabalha numa empresa que a tua liderança é incrível, é inspiradora, te faz crescer, porra, você vai ser um profissional incrível, porque o ambiente... Agora, todo o contrário também acontece, não acontece? Você trabalha num ambiente tóxico, ruim, todo mundo fala mal de todo mundo, ninguém cresce. Ui, vai ser ruim crescer, não vai? A boa notícia é, nada é definitivo. Você veio de fábrica, tu não dá para mudar. Mas o ambiente você muda, não muda? Muda. Até familiar. A tua família te joga para trás. Minimiza o espaço que você dá para tua família. Não precisa sair de casa não, tá, pessoal? Vai sair de casa hoje não, beleza? Mas cola com pessoas que têm um pensamento melhor. Isso está no nosso controle, percebe? Então as pessoas não podem falar, eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Não, dá para mudar. Principalmente se você conhecer e praticar essas 5 smart skills que eu vou te falar. O segundo aspecto eu já comentei aqui. Hard skills e soft skills são importantes, mas não mais suficientes nesse mundo tão complexo, tão doido que nós vivemos. E aí sim, o terceiro elemento que eu vou detalhar com vocês é smart skill adaptável. Adaptabilidade, pessoal, essa é a chave. Sabe por quê? Por exemplo, eu fiz segundo grau técnico em eletrônica, comecei a consertar computador, impressora, essas paradas todas. Depois fui trabalhar com rede, servidor, e depois eu migrei para gestão. Isso na minha carreira corporativa. Mas lá no início, eu já tinha um sonho de empreender. Você vê, eu comecei a vender picolé aqui no Rio de Janeiro com 12 anos para ajudar em casa. Então eu já tinha um pouco essa chama do empreendedorismo, mas ficou guardadinho em mim. Porque eu tinha medo também de empreender, não ter condição de criar meus filhos ajudar em casa. Então eu fiquei 20 anos trabalhando em empresa. Aí depois deu um clique, peraí, por que não voltar à minha origem? Então coisas que ficam guardadinhas lá em nós, pode desabrochar a qualquer momento. Isso é ser adaptável, percebe? Por exemplo, eu nunca imaginei que seria professor. Aí eu virei professor universitário com 20 e tantos anos de tecnologia. Por quê? Porque eu ensinava na empresa, os estagiários. Aí eu vi, eu gostei disso. Então o que eu quero falar com vocês, Smart Skill adaptável é essa. Você aproveita todo o teu repertório e adapta de acordo com a necessidade. Então, no meu papel hoje de executivo, de empreendedor, quando eu falo com outros executivos, com conselheiros, eu tenho que trabalhar muito a minha cabeça adaptável. Eu não tenho que dar aula para um executivo, ele já sabe muito, percebe? Tem que ser um papo mais objetivo. Numa palestra, eu posso detalhar um pouco mais. Entende o que é adaptabilidade? Você se adapta ao contexto. E tem gente que não consegue entender isso, que é ser igual sempre, né? Imagina numa palestra, se eu chegasse aqui e desse aula, ia cansar vocês, não ia? Uma palestra, o tempo é menor, 1 hora, eu tenho que ser mais ágil. Percebe o que é adaptabilidade? Agora eu vou dar uma aula de 4 horas. Eu posso pausar mais, entende? Eu posso perguntar. Isso é Smart Skill adaptável. Você adapta o contexto e o seu repertório. Então, esses são os 3 elementos. Aí sim, agora eu vou mergulhar em cada uma das 5 Smart Skills. A primeira, pessoal, e aqui eu não estou dizendo para quem trabalha com tecnologia, eu estou dizendo para todos nós, hoje, quem não desenvolver e trabalhar a curiosidade tecnológica vai dançar. Sabe por quê? Porque quem tem essa curiosidade, fala, peraí, lançaram o ChatGPT? O que ele faz? Deixa eu experimentar. Lançaram uma outra ferramenta, deixa eu experimentar. Entende o que é curiosidade tecnológica? Deixa eu ver o que eu posso levar isso para a empresa. Eu falei com vocês ontem, essas palestras que estão assistindo aqui, anota alguma coisa, dá uma refletida e fala, peraí, como eu posso levar isso para a empresa? Nem que vocês não sejam responsáveis,
vai visitar o stand, pega o contato do fornecedor e fala na tua empresa, olha, assisti uma palestra lá que tem todo sentido para a tua área, conversa com eles aí. Isso é curiosidade tecnológica. Porque se a empresa vai bem, todo mundo vai bem. Infelizmente, aqui no Brasil principalmente, a gente tem muito essa ideia de que empresário está explorando funcionário, tem que parar com isso. Porque tem muito empresário que quer o crescimento do país, da empresa e dos colaboradores. Se a gente cria uma guerra, rico contra pobre, isso é a pior coisa que tem para o país, né? Por quê? O empreendedor, ele gera empregos, cara. Ele paga imposto. Menos de 20% no país é ativamente econômico. O resto é Bolsa Família, é quem precisa, é aposentado. Quem faz esse país girar são os empreendedores. Então, curiosidade tecnológica é essa. Ah, essa não é minha função. Ué, mas se a empresa for bem, você vai bem. Vou trazer um exemplo concreto aqui. Olha que legal. Microsoft apresentou uma solução que acerta 85% dos diagnósticos. Olha isso, 85%. E supera os médicos em complexidade, velocidade e precisão. Então, o médico que não usar essa tecnologia vai ficar para trás, não vai? Vai. A IA não vai substituir o médico. Ela vai substituir o médico que não usa IA. Está claro isso. Eu trouxe ano passado outros exemplos de uma IA que consegue ver os exames de imagem muito rápido e em 48 horas ele consegue identificar algo que vai acontecer nos rins. Imagina quantas vidas salva, né? Então, o que eu quero colocar é que quando a gente fala de IA, ela está impregnada em várias coisas. Agora, o médico resistente, não gosta de IA, não. Vai dançar, neném. Ou vai continuar trabalhando mal, não salvando vidas, que seria o propósito de um médico. Então, existem várias situações que vocês estão vendo aqui no evento, de aplicação em automação de empresa, tá? Eu trouxe alguns exemplos complementares de como nós, como seres humanos, podemos nos beneficiar do uso da IA. Então, vamos lá. Curiosidade tecnológica é pensar assim, peraí, tem um jeito melhor de fazer isso? Vamos fazer. Quer ver outro exemplo? Aqui, vejo aí, a maioria de vocês já tem uma vida aí de experiência nas empresas, né? Alguém aqui está recém-formado? Acho que não, né? Deixa eu ver. Ele novinho ali, mas recém-formado não, né? Acho que não. Pensa comigo, nós estudamos muitas vezes no ensino fundamental, ensino médio, decoreba, né, pessoal? Né? Decorar a tabela periódica, ficar decorando um montão de coisa. Aqui tu pega hoje, está tudo na palma da mão. A decoreba, ela não, além da memorização e tal, ela não desenvolve coisas mais fortes em relação à criatividade. Mas era necessário. Hoje, tu pega um celular que não custa nada, tem uma calculadora lá, não tem, pessoal? Não vem de graça uma calculadora? Então, se eu passar uma conta assim, multiplica 395 por 3 milhões e 900. Se a gente parar, a gente consegue fazer essa conta, não consegue? Conseguimos? O que vocês acham? Acho que sim, né? Não sei. Eu acho que sim. Mas vai demorar, não vai, pessoal? Além de demorar, a gente vai ter certeza que está certo? A gente vai ter que ficar fazendo contas. Aí tu pega um celular, dá para uma criança de 8 anos, com uma calculadora, ela não faz rápido e certo? Isso é saber usar tecnologia. Percebe? Agora tem o outro lado. Será que a gente não está delegando tudo para a tecnologia? E não está desenvolvendo a nossa smart skill mais importante? E a primeira delas, pensando agora, além da curiosidade, pensando na habilidade humana inata, é a criatividade. Só que a gente está falando aqui de aplicar tecnologia para a empresa. Então não adianta eu ser criativo, solto. Criativo solto vai virar artista, né? Vou escrever um quadro que ninguém entende, mas as pessoas, uau, que lindo. Não tem essas paradas, né? De um cara famoso, nossa, que impressionante. Tu não entende nada, mas se é sucesso, é sucesso. Vou colocar uma música, vou compor algo. Aqui não. A gente tem que, para gerar resultado na empresa, ter uma criatividade para o cliente certo. Porque se a gente tiver uma criatividade solta, a gente não vai ajudar a empresa a gerar resultados. E aí, criatividade é uma habilidade nossa, só do ser humano. A IA, às vezes, parece que é criativa, não parece, pessoal? Nossa, como é que ela sabe isso? É tudo matemática, estatística. Você faz assim, no ChatGPT, faça um resumo de
todo o conhecimento do Albert Einstein em 10 linhas. Ela vai fazer? Vai fazer. Ela não criou nada. Ela só buscou coisas lá, matematicamente. A IA generativa, ela até cria coisas, mas com que já existe, percebe? Ela até pode fazer música, misturando um montão de coisa. Ela pode fazer um quadro, pode, mas ela não cria na essência. Nós é que temos essa habilidade. E sabe qual é o problema? É que a gente nasce criativo, mas ao longo dos anos vai perdendo. Porque a gente tem um estudo, uma escola, que é muito clássica de preparar profissionais para o trabalho. Então a gente tem que buscar sempre uma resposta certa. Uma prova, a gente não pode ser criativo na prova, tem que dar a resposta que o professor quer. Então é um perigo. Uma criança, a criatividade dela está aqui em cima, tem um gráfico aí que mostra. E vai caindo ao longo do tempo. Qual a boa notícia? A gente pode resgatar a nossa smart skill, criatividade. E eu queria trazer um exemplo aqui, como a criatividade para o cliente certo pode ajudar uma empresa que faz, ou pode detonar uma empresa que não faz. Certamente, todo mundo conhece a Intel, né, pessoal? A Intel, ela revolucionou os microprocessadores, não é? Tantos transistores, era essa parada, né? Tantos chips no chip. A Intel, ela parou no tempo. Uma empresa que era referência, hoje está perdendo de lavada para a NVIDIA. Porque ela esqueceu de conectar a criatividade para o cliente certo. Olha aqui que interessante. Hoje, a Intel vale 100 bilhões de dólares, 107. A NVIDIA vale 4 trilhões. Estão vendo a diferença, pessoal? A NVIDIA veio depois. Qual foi a sacada da NVIDIA? O meu cliente certo é aquela pessoa que está jogando IA. Ela se atualizou, percebe? E a Intel demorou a fazer isso. Ela até tem aí, ó, Intel Core Ultra 9, isso aqui é para IA. Mas ela perdeu o time. Então, uma empresa que não está sempre olhando ser criativa para o cliente certo, vai ter concorrente. É muito rápido. Mas a Intel, ela depende de pessoas criativas, percebe? De uma liderança que dê direção e de equipe que faça. É isso que falta. Faltou. Pode ser que ela reverta, né? Mas está muito difícil. A NVIDIA, cara, incrível. E aí, fundação, né? A Intel foi a primeira, praticamente, a criar esse mercado. A lei de Moore, né, aquela que vai crescendo exponencialmente, foi a Intel que criou. Outro exemplo que eu gosto de falar também é que quando a gente tem criatividade para o cliente certo, a gente entende a necessidade daquele cliente e a gente faz uma coisa legal para ser humano. Porque toda tecnologia boa é aquela que ajuda o ser humano, nós. Olha aqui, pedágio. É algo que ninguém gosta, concorda, pessoal? Será que alguém gosta de pedágio? Não, parar no pedágio. Primeiro você paga, ainda tem que parar. Aí inventaram o tal do sem parar, que é uma propaganda enganosa, né, pessoal? Sem parar, tu para, não para? Você dá aquela meia paradinha, não é? A direita tem isso, tá vendo? A esquerda o sem parar, que às vezes tu para, e a direita fila. Aí agora tem um tal do free flow. Olha que coisa impressionante. É usar a criatividade para o cliente certo. No free flow, você não tem catraca. Vai que vai. E não precisa nem ter tag. Porque quem tem tag debita na hora. Quem não tem a tag lá, tem que pagar o pedágio de 30 dias. Senão leva multa. Quem já andou no free flow? Aqui no Rio tem, né, pessoal? Alguém já andou no free flow? Um dos primeiros foi na Rio Santos, né? Pô, o negócio que tu não acredita. Tu anda 60 km, dá uma diminuidinha lá. Ah lá, 60, tá vendo? Pedágio eletrônico. É incrível esse negócio. Isso é usar o quê? Tecnologia para o cliente certo. É uma baita smart skill. Usar a criatividade. É claro que é só um exemplo, mas quantos outros vocês não podem aplicar na empresa de vocês? Aquele processo que toda hora dá erro, que está demorado, que o cliente reclama. Por que não? Refletir como melhorar um processo usando a criatividade para aquele cliente certo. Terceiro smart skills, liderança e networking. A liderança, muitas das vezes, ela é confundida com cargo. E cada vez menos tem a ver com cargo. Liderança é, você está trabalhando, aí você está vendo um problema sendo repetido. Você pode liderar uma solução, pessoal. Aplicando criatividade, olhando tecnologia, ou simplesmente conversando com o coleguinha do lado.
Poxa, você está vendo, né? Toda vez o cliente reclama que a gente entrega um software que dá erro em produção. Toda vez tem um chamado lá no Helpdesk que volta para a gente que o cliente reclama da lentidão, que não consegue fazer as coisas. Ou que está atrasado lá a entrega do serviço, aí ele chama a TI de tempo indeterminado. Pô, vamos aqui pensar junto? O que é normal? Ah, isso não é problema meu, é do departamento tal. Ah, isso aí o chefe tem que ver, ele que ganha para isso. Isso é o normal. Mas será que tem que ser assim? A Smart Skill de liderança é isso. Eu não penso no carro que eu tenho hoje. Eu penso no que eu posso fazer de melhor e aí sim, podem ter certeza, pessoal, alguém está olhando. Networking. Vocês têm uma baita oportunidade aqui. Até ontem foi legal que algumas pessoas já estavam se conectando. Vá nos estandes, conversem uns com os outros. Vocês receberam, quem chegou no horário aí ganhou o livro. Tem 10 autores lá, se conecte com eles. Gostou do case? Manda mensagem para eles para entender melhor. Eles vão querer ajudar vocês. Network saudável não é aquele que a gente pede. Me ajuda aí. Network saudável é como eu te ajudo. Percebeu a diferença? Aliás, eu sei que network é uma palavra que às vezes a gente sente até frio na barriga, né? Pô, vem aquela pessoa querer ganhar em cima de mim. Tira isso da cabeça. Porque nós somos seres sociais. Ninguém vive sozinho. Ou não deveria viver, né? Já percebeu que quem é mais depressivo fica sozinho? Não sai nem de casa? Está na nossa mão. Lembra lá, Smart Skill? 50% é o que vem de fábrica. Eu posso ser uma pessoa mais introvertida, eu posso ser uma pessoa mais quietinha, mas outros 50% depende de mim mudar. Por que não aproveitar esse evento hoje? No final do dia vai ter o sorteio, vai ter o coquetel. Conversa com uma pessoa diferente hoje. Agora, não conversa pedindo, conversa contribuindo. Aí deixa eu dar uma dica aqui que funciona muito. Eu até falo com os meus colaboradores, que é assim. Quer fazer um network bom? Faça um bom trabalho. Cara, é simples. Faz direito o que tu tem que fazer. É o melhor network que tem. Tu mostra resultado. Faz um trabalho bom na tua equipe, contribui com quem você pode. As pessoas estão olhando, pessoal. Percebe a parada dessa habilidade que é incrível? E às vezes a gente fala, esse negócio de network eu não gosto. Esquece o tradicional. Pensa nisso. Vou fazer o meu melhor onde eu estiver. Vou tratar as pessoas com educação onde eu estiver. Eu vou ser cordial. Pronto, você está fazendo network. Naturalmente. Deixa eu dar um exemplo meu. Há 3 anos eu decidi empreender. Abrir minha própria empresa, que é a Advisor. Aí comecei a ofertar serviços, né, de treinamento nas empresas, consultoria para melhoria de processos com agilidade e DevOps e também algumas mentorias. Aí, Eduardo, olha que interessante. Um executivo tinha trabalhado comigo na empresa que eu trabalhava, que pedi demissão, depois de 17 anos, pedi demissão e fui me aventurar no ramo aí do empreendedorismo. Olha que network bom. Eu tinha feito um projeto com esse executivo na empresa que eu trabalhei. Aí ele saiu, foi para outra empresa, assumiu como diretor de TI. Aí lá, ele viu que precisava de ajuda externa para melhorar o processo de qualidade de software, agilidade e DevOps. Aí ele lembrou de quê? Que eu tinha feito um projeto com ele. Aí ele me ligou. Pô, Muniz, eu estou aqui numa outra empresa precisando de ajuda para melhorar o processo de agilidade, teste de software, DevOps. Pô, me ajuda aí. Perceberam que é network? Ou seja, eu fiz o meu melhor onde estava, porque eu queria fazer o meu melhor. Aí ele lembrou. E hoje a gente tem um contrato maneiraço, que eu tenho uma equipe lá de quase 30 pessoas, porque eu comecei na empresa anterior. Percebe, pessoal, que é network? Então, pensem nisso. Não achem que network é para aquelas pessoas malandronas que querem se dar bem. Tira isso da sua cabeça. É igual vendedor, né, Eduardo? A gente fala, vendedor, você foge dele, né? Porque tem vendedor que é sacana mesmo, né? Você veste uma roupa, você tá horrível. Nossa, como tá lindo. Pô, tu viu que tá feio? Ou é só hoje. Aí a gente ganha ojeriza por vendedor. Network é a mesma coisa, porque tem gente que é espertalhona mesmo. Usa a tua Smart Skill e começa a perceber quem é, na essência, quer te ajudar, quem, na essência, só quer te explorar ou puxar o teu tapetinho, tu vai entender. Mas não julgue o outro que é do bem, porque apareceu um malandrão na tua frente, beleza, pessoal? Então, é muito importante que nós tenhamos isso, porque cada vez mais as pessoas que sabem liderar para não mandar nas pessoas, influenciar para gerar resultados, fazendo esses relacionamentos saudáveis, elas é que vão fazer a diferença no mercado. E olha que coisa louca, pessoal.
Analfabetismo funcional. Isso aqui é um negócio alarmante. Isso impede o network, isso impede a liderança. Porque para liderar, você tem que entender o contexto. Você tem que influenciar. Como é que a gente influencia e entende o contexto se a gente não sabe nem se comunicar direito, né? O que é analfabetismo digital? Funcional? É aquela pessoa que sabe ler e escrever, tem faculdade, mas não entende o que lê. Não consegue nem explicar o que quer. Não sabe ouvir o que o cliente pediu. Isso é alarmante. É alarmante. Então, smart skill importante. Leiam mais. Participe de eventos, sempre pensando em como você vai absorver aquele conteúdo para praticar. Com certeza, quando você lê mais, quando você conversar mais, você está desenvolvendo essa habilidade. Quarta habilidade tem tudo a ver com essa que eu falei do network. Comunicação e pensamento crítico. Pensamento crítico não é sair criticando os outros, beleza, pessoal? É você avaliar alternativas para escolher a melhor para você naquele contexto. Mas a comunicação, eu sempre falo, aliás, tem um livro aqui, alguém falou comigo esses dias, Comunica 10x. Quem falou que tem esse livro aqui? Foi você, né? Eu tenho que atualizar aquele livro lá, que eu aprofundei esse negócio, como a gente se comunica melhor, né? Aliás, deixa eu ver como é que está meu tempo aqui. Eu estou de boa. Eu tenho que dar o exemplo, né, pessoal? Tem que terminar 10 horas em ponto. Não posso atrasar. Eu tenho que dar o exemplo, né, Eduardo? Vou fazer uma brincadeira com vocês. Vai ter um intervalo depois da próxima palestra. Como eu estou na minha terra aqui, a terra do biscoito, né? Do sinistro, eu vou falar o seguinte. O livro Comunica 10x, eu tenho que fazer a edição lá para lançar a segunda edição. Eu gravei um curso que se chama Comunicação PNR. Como você se posiciona, faz networking saudável nas empresas e mostra resultados. O curso está maneiraço, eu gravei pela Advisor Academy. Me lembre no final, eu vou deixar meu contato lá. Vocês vão lá no meu LinkedIn e vão falar, eu quero o curso PNR de comunicação, beleza? Custa R$500. Vocês vão ganhar R$500 hoje, beleza? Amém, irmãos? Amém, amém. Ô, glória, gostei. Muito bom. Então, eu vou dar esse curso para vocês aí, de lambuja, beleza? Ontem, alguns já ganharam, né? Quem chegou 10 para 2, não foi? Quem já ganhou? Quem mandou mensagem lá pro André do curso? Já mandaram, né? Então, o patrão ficou maluco, viu, Eduardo? Vou dar para todo mundo esse curso aí. Por quê? Comunicação, pessoal, eu falo lá no curso, eu lembrei agora, é a habilidade mais humana de todas. Mais humana. A matéria-prima para a vida é a água, não é? Vocês devem ter estudado em química isso, né, pessoal? Já viram como eles buscam vida em outro planeta? A primeira coisa, tem água ou não tem água? Já viram isso? Se não tem água, não tem vida humana. A habilidade mais humana de todas é a comunicação. Se a gente parar para pensar, por exemplo, esses dias eu gosto de cariocar mesmo, né? Eu gosto de caminhar na praia. Aí eu inventei essa semana, porque eu estou tentando correr para do joelho, para evitar. Eu quero viver, pessoal, 100 anos bem, beleza? Estou plantando hoje. Eu quero chegar a 100 anos com os meus netos e bisnetos aí correndo na praia com eles, Eduardo, lá em Copacabana. Aí essa semana eu inventei uma nova modalidade. Hidrocorrida. Hidrocorrida. Você quer hidrocorrida? Tu corre dentro d'água. Não é hidroginástica, não. É hidrocorrida. Então, na água, eu corro dentro da água. É papo de maluco, mas deu certo. Cansa mais e não machuca o joelho. Aí eu esqueci porque eu falei essa história. Deixa eu ver se eu lembro. Eu estava falando... Ah, lembrei. Aí eu estou correndo. Na minha hidrocorrida lá, eu vou registrar esse negócio. É maneiro, porque a hidroginástica é uma coisa legal. Pô, mas na piscina, né, cara, tem cloro. Na praia é show de bola. Aí eu tô andando lá, Eduardo, o que aconteceu, cara? Um cachorro atropelou uma pessoa. Um cachorro pequeno, correndo lá, porque tem gente que gosta de ficar jogando as coisas pro cachorro correr, né? Joga bolinha. Ele derrubou um ser humano. Aí eu fiquei pensando sobre comunicação, né? Nós, seres humanos, somos uma das espécies mais frágeis dessa terra, gente. Um cachorro nos derruba. Se um cachorro vier latindo pra você, você encara ele ou sai correndo? Fala pra mim. For grande, sai correndo, cara. Um cachorrinho. Como pode nós, sendo tão frágeis, a gente dominar essa terra, gente? Pega 100 mil anos atrás. A gente ficava escondidinho com medo de sair na rua. Sei lá, 50 mil... Entendeu? Nós tínhamos medo de andar na rua. Imagina aqui, ó. Coisa linda, né? Gente, o Rio de Janeiro é brincadeira, né? Ó, tô vendo um Cristo Redentor. Aqui, a gente ia ter que ficar escondido num morro desse, cara. Se aparecesse uma cobra, tu ia sair correndo. Uma coisa pequenininha.
Como pode? Leão, nem se fala, onça pintada, elefante. Cara, a gente tinha um medo danado disso. A comunicação, o networking, a liderança, a criatividade, a curiosidade tecnológica que nos ajudou a dominar esse mundo. Se não fosse isso, essas smart skills, a gente não estaria aqui hoje, pessoal. Estaria escondidinho com medo. Como pode isso? A gente se juntou através da comunicação, através do pensamento crítico. Nós criamos instrumentos, armas de caça, e a gente dominou o mundo. Olha que maluquice, cara. O ser humano é muito frágil. Nasce, pensa lá, bebezinho nasce. Tem animal que nasce, por exemplo, filho de tubarão, de baleia, eles já estão prontos para caça. E a gente nasce e fica lá lerdando. 1 ano, cara. Entendeu? Como pode nós, tão frágeis, dominar tudo? Comunicação. Agora, não precisamos mais gastar nossa energia para dominar esse mundo. Está dominado, não está? Tem gente maluca que quer não fazer guerra, em vez de fazer paz, porque não tem essa comunicação de construir. Tem a comunicação de destruir. Mas uma comunicação bem feita salva o mundo. E olha que coisa preocupante, pessoal. Problemas de comunicação na empresa, a gente perde aí quase 1 dia de trabalho por semana. Isso é uma pesquisa profunda. Ou seja, a gente perde, em média, 7 horas e meia por semana, porque a gente tem ruído de comunicação. Alguém fala A, tu entende B. Pior, alguém fala B, tu entende Z, de A a Z. Então, isso aqui é muito sério. Então, às vezes, a gente está lá pensando na maior tecnologia, na API para falar com o sistema, comunicação, e esquece que a mais importante é qual? A comunicação humana. É uma liderança que sabe deixar clara a direção, que sabe inspirar, mas sabe cobrar resultado também da equipe. Porque a gente está numa geração mimimi também, né? Você não pode cobrar que as pessoas... frágeis demais. É um equilíbrio. Então, comunicação. Tem uma outra pesquisa de Harvard que fala que 70% dos problemas das empresas tem a ver com comunicação. E por que não mais investir em comunicação? Então, aproveitem o curso que vocês vão ganhar de comunicação. Eu aproveitei minha experiência de 20 anos, dando aula, trabalhando em empresa, para fazer um curso lá que realmente faça diferença para vocês. Só tem um detalhe, esse curso é vendido. Você não vai passar para ninguém, beleza? Se passar, eu não vou saber. Mas Papai do Céu tá vendo, não tá? Já pensou no dia do juízo final? Vai vir lá o relatório. Olha, tu não vai pro céu, neném, porque você enganou o professor Muniz. Tu vai pro inferno. Não faça isso, beleza? Não faça isso. E aí, fechando aqui o meu bate-papo com vocês, eu quero falar de uma habilidade que é um pouco novidade, pouco se fala dela, mas eu diria, a que faz a diferença para todas as outras 4, que é a antifragilidade. Nós sabemos que é resiliência, né, pessoal? O que é resiliência? É você sofrer uma pressão, um problema na empresa, né, um dia ruim. Pô, esses dias aí, caraca, essa semana para mim, começou sexta-feira, cara, 3 problemas sérios para resolver. Um na empresa, um pessoal e um com uma maluca aí que eu não vou falar qual. Cara, só problema, Eduardo, só derrota. Aí eu tava no sábado, atualizando a minha palestra. Aí meu filho e minha filha lá com uma situação específica e eu ensino de fragilidade. Os meus filhos lá, o Lucas tem 14 e a Luísa tem 10, eles estavam sendo frágeis numa situação lá que dava para resolver fácil. Peraí, vem cá. Aí eu dei uma aula lá para eles de fragilidade. Falei, meus filhos, as empresas me pagam para eu fazer palestra e workshop, para ensinar líderes, colaboradores a ser mais antifrágeis. E aqui em casa você tem de graça, pô. Não tem aquele negócio de casa não faz milagre? A vontade de pegar, apertar o pescoço deles, cara. Aí eu respirei fundo, oxigenei, dei uma palestra de 1 hora para eles, do que é antifragilidade. Mas aí eu falei, cara, resiliência. A gente sofre o impacto, respira, sofre, depois volta. É o bambu, já viu? Não tem um bambu? O bambu, ele enverga, mas não quebra, não tem uma parada dessa? Ele volta. Só que a resiliência tem limite. Chega uma hora que a gente cansa. O bambu, ele não, de tanto envergar, ele volta normal 100%? Ele fica tortinho, não fica? Ele fica deformado. Da mesma coisa nós, seres humanos. Se você trabalha numa empresa que você tem um chefe tóxico, que você tem uma família que só te coloca para baixo, aquele cunhado que enche o saco, chega uma hora que cansa, né, pessoal? A gente é humano.
A resiliência, então, não é suficiente nesse mundo tão complexo. Precisamos da Smart Skill antifragilidade. Qual a diferença? É que antifragilidade foi o Nassim Taleb, né, que definiu esse termo. Livro grossão. Alguém já leu Antifrágil? Já, né? Parabéns, que é um livro grossão. Tem que ter coragem, né? Eu até lancei um livro antifrágil com IA, que também esgotou, vou ver se eu faço uma atualização. Mas o fato é, antifragilidade é você buscar o caos ou aproveitar o caos para ficar mais forte. É melhor do que resiliência. Então você aceita que vai ter problema, que vai passar estresse e você volta forte. Um exemplo claro é musculação, não é? Musculação. Quem faz atividade física aqui? Corrida, natação? Parabéns, em mais de 50%. Temos que pensar nisso. Aí tem uma outra palestra, Vidal. Quem sabe ano que vem eu vou falar. O fato é, eu odiava a musculação, estudei pra caraca. Pega um peso, não dói. Se não doer, não adiantou nada, né? Tem que doer um pouquinho, não tem? Quando dói, rebenta as fibras musculares, aí você se alimenta bem, dorme bem, em alguns dias volta, só que volta mais forte. Por isso que o marombeiro fica todo fortão, e é sempre assim, o marombeiro que é aqui em cima e as mulheres aqui embaixo e no bumbum, né? Pode ver. Volta grosso. Por quê? Antifrágil. Nós também somos antifrágeis por natureza, pessoal. O ser humano que não tem estresse, ele não cresce. Agora, também não tem que ser um estresse insuportável, concorda? Você nunca fez academia, vai querer pegar 100 quilos, vai arrebentar, não vai? Até morre. Nas empresas, com os filhos, a mesma coisa. Você não vai dar carga máxima de problemas. Você dá um problema, a pessoa resolve, aprende, tem dificuldade, aí cresce um pouquinho. Entendeu a parada? É contínuo. Não tem que acabar nunca a antifragilidade. É uma jornada. Essa é uma habilidade que hoje está muito perigoso no mundo, principalmente para crianças. Porque está muito fácil as coisas, não tá, pessoal? Tudo na mão. Você chega para Alexa, tocar música. Cara, antigamente, para tocar música, tu tinha que levantar o bumbumzinho, ir lá e colocar um LP, um disco. Você está entendendo isso? Hoje, Alexa, sua cachorra, toca música. Ela toca, cara. Tá entendendo? A facilidade. Tá muito fácil. Isso é bom por um lado, não é? Só que é perigoso. Tudo automático. Acenda a luz, deitado lá, você deitado na Netflix. O dia inteiro. Acende e apaga, acende e apaga. Daqui a pouco vai ter um robô, traz aí um shopping. Caraca, tu não vai levantar mais. É bom, mas é ruim. Percebe o perigo da fragilidade? Aí a gente vai ter um problema e não vai saber resolver, porque não desenvolveu o músculo cerebral da antifragilidade. E aí, eu vou trazer exemplos concretos. Escrever com chat GPT, pessoal, faz mal ao cérebro. Olha isso. O que é legal, fazer pesquisa no chat GPT é legal, né? Em vez de eu ler 100 livros, eu peço para o chat GPT trazer o que há de melhor em 100 livros e ele trazendo pesquisas científicas, comparando resultados. Lindo! Mas eu não posso ficar preguiçoso de ter pensamento crítico, de saber usar aquilo para resolver problema complexo. Esse é um estudo do MIT. Muito sério isso. Quer ver um exemplo? Antigamente, nós lembrávamos de um montão de números de telefone, não lembrávamos, pessoal? E hoje, você lembra de quais? Se bobear, nem o seu você lembra, né? Porque tu manda lá o contato. Então, o cuidado é, facilidade demais pode ser perigosa para a gente ficar acomodado. Muito comodismo pode gerar uma geração muito frágil. Olha esse outro exemplo aqui. Por todos os anos, era assim. A cada geração nova, ela melhorava. Em tudo, beleza? Aqui um dado objetivo, que é aí. Não é assim? Quem tem filho aqui? Vamos ver. Não vale pet não, nem um reborn, tá? É filho mesmo, beleza? Até que a maioria tem filho. Nós, como pais, qual a nossa principal missão? Entregar para o mundo filhos melhores do que nós fomos. Essa é a ideia. Honesto, ético, mais inteligente. É isso. Pela primeira vez na história, pelo comodismo que nós temos, a gente está entregando filhos piores. Olha que loucura. Então, o balanço é... Aqui vai até... Eu estou refletindo muito sobre isso, né? Eu tive uma vida muito complicada, né?
tive que trabalhar cedo para ajudar em casa, mas me ajudou. Olha que interessante. Vender picolé aqui no Rio de Janeiro, com 12 anos, vendia de manhã, estudava à tarde, foi bom. Aí meu filho, eu pensava, com 12 anos eu voltava a trabalhar. Aí tu fica com pena. Ah, não, eu voltava a estudar. Tem 14 anos. Cara, será que não tem que ter um trabalho? E tá muito fácil. Ou ele usa o tempo disponível para fazer coisas boas, e não ficar jogando, não ficar... Entendeu a parada? Então é uma reflexão para vocês pais, a mesma que eu estou tendo. É um perigo. E na empresa a mesma coisa. Se você é líder, resolve todos os problemas da sua equipe, parece bom, não parece? Mas é péssimo. Porque você não está formando pessoas que resolvam problemas, que vai aparecer problema. Vai. Então uma reflexão muito importante é essa. E aí, para fechar o nosso raciocínio aqui, eu queria trazer 2 exemplos de empresas que não foram antifrágeis, ou que foram. Blockbuster. Agora vamos dedurrar a idade. Quem aqui já alugou alguma vez na vida fita ou DVD? Cara, muita gente. Quem não levantou a mão, ou não passou desodorante embaixo do braço, ou tá com vergonha de dedurrar a idade, beleza? Porque era comum, não era, pessoal? Alugar DVD, CD. A gente alugava 5, eu mesmo, com a minha esposa, 5 na sexta-feira, né? Ficava o final de semana todo. Blockbuster. Pessoal, a Blockbuster, ela foi vendida por 8,4 bilhões de dólares. Vai vendo. A Paramount lá comprou. Era a maior empresa, ela tinha muita tecnologia, tinha maquininha que rebobinava. O fato é, essa empresa não foi antifrágil. Ela não percebeu que o mercado estava mudando. Ela podia ter comprado a Netflix por 50 milhões de dólares, olha isso. A Netflix, ela entregava via correio. As pessoas acham que a Netflix já foi digital? Não. Ela entregava pelo correio as fitas, os DVDs. A Netflix está valendo hoje 570 bilhões de dólares. Mas ela não fazia conteúdo, ela usava o conteúdo da Disney. Em 2019, a Disney falou, não quero mais você não, Netflix, eu vou ter meu Disney Plus. A Netflix tem que se reinventar, não teve? Criar o conteúdo. Percebe como é que é contínuo? Uma empresa de sucesso hoje não garante sucesso amanhã. Uma carreira de sucesso hoje não garante se você não tiver antifragilidade e se você não aplicar essas 5 smart skills. Então, para fechar aqui, pessoal, eu vou dar aqui 3 passos para vocês aplicarem hoje, amanhã, na carreira de vocês, todo esse conhecimento que eu apresentei aqui. Primeiro passo, defina valor. O que é valor? O que você faz hoje na sua empresa? A cada enter que você dá, qual o benefício que você está gerando? É simples demais. Aplicando as 5 smart skills que você aprendeu aqui, como você pode gerar valor aonde você estiver, independentemente da tua função. Mas não pergunte só a um, veja o seu entorno. Às vezes você está fazendo um trabalho incrível para alguém, mas está atrapalhando o outro. Tem que ter uma visão 360. Terceiro passo, ouça os clientes, internos e externos, ouça, converse. Às vezes a gente acha que está fazendo um trabalho incrível e o teu trabalho não é tão bom assim como você achava, porque você está apaixonado pela solução. Você tem que estar apaixonado pelo problema do cliente para depois você gerar a solução para o cliente. E o terceiro passo é se adaptar. Lembra lá, Smart Skill? A terceira Smart Skill mais importante? Adaptabilidade. Que é o seguinte, a gente tem que parar com o mimimi assim. Ah, mas o cliente pediu assim, eu entreguei assim. Mas o mundo mudou, neném. Se tudo mudar, tu vai dançar. Ah, não, mas o plano do projeto está assinado. Joga no lixo, meu filho. Não adianta nada entregar. Não, mas eu entreguei o que está no contrato. Mas o cliente não vai usar. Lixo. Refaça. Percebe a maluquice? Não adianta nada. E eu vou falar que eu tive um cliente uma vez que a gente perdeu um contrato, sabe por quê? A gente estava entregando tudo que estava no contrato, mas o cliente mudou, o gestor do contrato, ele estava pensando em outras coisas. E a gente demorou para dar esse clique. O executivo da empresa ficou brigando com o cliente. Vai vendo. Perdemos a conta. Uma das maiores contas que a gente tinha na empresa. Por quê? Terceiro item. Claro, tem que ter cuidado, porque às vezes o cliente também só quer se aproveitar da gente, né? Quem é fornecedor sabe disso. É um equilíbrio. Mas de nada adianta falar, não, mas o PO, né, o gerente do produto, que trabalha com agilidade aí, pediu aquilo, eu entreguei aquilo. Tá bom, mas aquilo não serve para nada. O mundo mudou. O concorrente veio e fez diferente. Para que eu vou ficar com aquilo? Então, o meu convite a vocês, pessoal, reflitam bastante no que eu falei até aqui.
Tente praticar isso aqui. E eu vou deixar o meu contato aqui, faltando 5 segundos. Eu vou deixar o meu contato aqui no LinkedIn, eu posto conteúdo lá de palestras que eu faço, de eventos, livros colaborativos, sempre que eu coloco alguma questão nova, eu publico lá. E aí vem a minha promessa, e eu vou fechar, que é a seguinte. Eu fiz um post ontem com um evento, tem lá um vídeo meu, é o meu último post lá no LinkedIn, beleza? Lembra do livro Comunicação? Livro não, curso, né? Quem quiser o curso, então, vai lá nesse post. Na hora do intervalo, não sei se agora não que vai ter outra palestra, beleza, pessoal? Procura lá no LinkedIn, Antônio Muniz. A foto mais bonita sou eu, beleza? Essa é fácil. Essa tá fácil. Aí você vai lá no vídeo, você vai curtir e vai colocar um aprendizado que você teve na minha palestra, beleza? Você aprendeu o quê? Qual insight? Aí a minha equipe depois vai mandar o link para vocês. O link não. Vai combinar a inscrição gratuita lá no curso. Quem não quiser fazer isso, não tem problema. Entra lá no meu perfil, aí você compra o curso por R$500, né? Não tem problema nenhum. Tá tudo de boa. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês na minha palestra aí. Valeu! Ó, teve até subiu, hein?